Então ele vai apresentar esse contraste entre a sabedoria mundana, carnal e diabólica, com a sabedoria do próprio Deus, a sabedoria divina. Por isso que o nosso ponto aqui é esse. O segundo tipo de sabedoria, a sabedoria divina, em contraste com a sabedoria maligna. E aí ele vai apresentar para nós algumas características dessa sabedoria. Então ele diz, a sabedoria, porém, lá do alto é, primeiramente, pura. Pelo modo como o texto está construído aqui, como o versículo 17 está construído, parece que a pureza que Tiago menciona aqui é a base para o que vem depois. Todas as características que vêm depois, pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia, tudo isso que vem depois parece que de algum modo está fundamentado nessa pureza. Isso parece ser assim porque Tiago fala primeiramente pura, e aí você tem na sequência um depois. E esse depois pode funcionar como esse indicativo. Olha, a base é a pureza. Esse primeiro, que tem o destaque. E tudo que vem depois está conectado a isso. Está de algum modo fundamentado nisso. Está ligado a isso. Então ele diz que a sabedoria que vem de Deus é primeiramente pura. E nós sabemos o que significa algo puro. Quando nós falamos de algo puro, nós estamos falando de algo que não tem nenhuma mancha moral. Algo que é livre de qualquer contaminação. É algo que é íntegro moralmente falando. E nós sabemos que existe uma conexão entre pureza e santidade. Inclusive, a palavra que é usada aqui para pureza, fala que é puro, tem a mesma raiz de santidade. As palavras estão conectadas. Isso para nós é conhecido, não é novidade. Nós sabemos dessa relação entre pureza e santidade. Não é novidade nenhuma para nós. E é interessante notar que Tiago quer enfatizar essa virtude, porque, como já foi dito anteriormente, já falei isso para os irmãos mais de uma vez, inclusive, na Bíblia, sabedoria não é a capacidade de tomar decisões espertas. Muitas pessoas pensam que sabedoria é você tomar decisão rápido, você ter uma sacada, você ter alguns insights. Mas na Bíblia isso não é sabedoria. Na Bíblia, sabedoria tem um contorno moral. Significa você tomar decisões que agradam a Deus. Isso é ser sábio de acordo com a Bíblia. Não é só você ser esperto, não é só você ter insights, ideias mirabolantes. Não. Na Bíblia, sabedoria tem contornos morais. E não por acaso, Tiago diz que a primeira marca dessa sabedoria que vem de Deus é a pureza. Não tem nenhuma mancha, nada de errado, é algo íntegro, moralmente falando. E por vir do próprio Deus, é claro, como Tiago diz aqui, não poderia ser diferente. E por vir do próprio Deus e ser pura, a verdadeira sabedoria sempre produzirá uma vida pura. A verdadeira sabedoria sempre vai produzir a luta contra o pecado, sempre vai produzir o zelo pela santidade, sempre, 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 sempre. E esse primeiro indicativo que Tiago põe aqui é muito importante porque serve como um critério primário para que nós avaliemos os discursos que chegam até nós como supostas sabedorias que são vendidas. Muitas pessoas vendem discursos de sabedoria. Muitas pessoas se colocam como sábias. Nós temos falado a respeito disso na internet, nas conversas pessoais, no trabalho. As pessoas dão conselhos, as pessoas dão orientações, mesmo quando você não pede. Tem alguém que te dá um conselho. E como que você vai avaliar se essa sabedoria é uma sabedoria divina ou uma sabedoria maligna? Uma sabedoria do mundo? Como que você avalia isso? Bom, um primeiro critério é você avaliar se essa sabedoria, se esse conselho, se isso que está sendo falado tem conexão com a pureza. Se te leva a uma vida mais santa, se te leva a uma vida mais pura, ou se te afasta disso. Esse conselho, aqui você deve se perguntar, esse conselho me torna alguém mais santo? Se eu seguir essa orientação que está sendo dada para mim, eu vou ser uma pessoa mais pura? A minha conduta será uma conduta mais agradável a Deus ou não? Eu me lembro alguns anos atrás, quando eu encontrei uma senhora, eu, minha mãe, alguns familiares nossos, nós nos reunimos e existe uma anciã da família. Né? E ela é um pouco distante, mas nós nos reunimos todos. Né? E eu estava muito animado para ouvir o que essa senhora, até então no meu conceito muito sábia, né, tinha para falar. E nós nos reunimos na sala e começamos a ouvir os conselhos dessa anciã. Né? E ela com seus cabelos brancos, com suas cãs, né? O cabelo com suas cãs, ela falava da sabedoria da vida dela, né? Com aquele ar rústico, com aquelas palavras rústicas, mas que você ouvia como se fosse uma sabedoria de outro mundo, né? Não era nada erudito mais. E ela falando até o momento que ela falou assim, olha, eu aprendi na vida, depois de muito tempo, eu aprendi que às vezes nós temos que mentir. E não tem problema mentir, tem mentira que não é errado não. Eu lembro que eu ouvi aquilo, falei, nossa, mas tem mentira que não é errada?
E a pessoa do lado falava, é verdade, olha que sabedoria, olha, é verdade, tá certo isso daí mesmo. Abraçando aquela besteira que aquela senhora estava falando. Naquele momento, diante dos meus olhos, aquele ar de sabedoria vindo por causa da idade e tudo mais, desmoronou. Não havia sabedoria nenhuma nas palavras daquela senhora. E, na verdade, conhecendo um pouco mais depois do resto da história, eu vi que a sabedoria passava bem longe dali. Né? Não tinha sabedoria nenhuma. Era um conselho que afastava da pureza. Era um conselho que afastava da santidade. Era um conselho que não vinha de Deus. Não era fruto da sabedoria que é primariamente pura. Não conduzia à santidade. Não conduzia à pureza. E existem tantos outros conselhos que nós recebemos que são assim. Isso desde os tempos bíblicos, desde muito tempo atrás. Se os irmãos depois lerem em casa a epístola de João, de 1 João, os irmãos vão ver que os falsos mestres de 1 João levavam os crentes, induziam os crentes ao pecado, falando que isso era fruto de uma relação com Deus, de uma proximidade com Deus, e João escreve para combater essa ideia. Ainda hoje, falsos pastores, falsos mestres, induzem os crentes ao pecado falando que isso é prova de maturidade, é prova de alguém que entendeu que a religião não tem que ser vivida assim, que o que importa, na verdade, é um relacionamento livre, aquela coisa toda. Ainda hoje, as pessoas colocam um título, uma roupagem de suposta sabedoria e, na verdade, promovem uma sabedoria do mundo, uma sabedoria maligna, dizendo que é a sabedoria de Deus. Mas se não promove a santidade, não promove a pureza, você já sabe. Isso não vem de Deus.